Eu queria tanto estar falando de uma vitória do Grêmio agora. Queria tanto estar falando de um ótimo desempenho coletivo do meu time, de ótimas jogadas ensaiadas, treinadas pelo nosso grandioso técnico Luiz Castro, de um placar elástico, de um grande jogo do Grêmio. Mas eu vou ficar só no querer, porque nada disso aconteceu na realidade. A realidade que nós vemos. Não a do nosso técnico Luiz Castro, não o da diretoria. A realidade que nós, torcedores do Grêmio, vemos. Nada disso aconteceu. O Grêmio é humilhado pelo poderoso City Torque do Uruguai. Um time de nível muito inferior ao Grêmio. Muito, não é pouco. Um péssimo time que consegue superar a gente, que humilha a gente na nossa própria casa. E o Grêmio começa dessa forma o jogo. O Grêmio começa sendo humilhado. Mas tem um porquê disso. É claro que tem um porquê. E o porquê é a teimosia do nosso treinador, que insiste nos mesmos erros de sempre. Os erros que ele comete em todos os jogos. Escalações errôneas, escalações que não têm significado, não tem porquê algum. A gente tem no nosso time, atualmente, um diamante bruto do futebol brasileiro. Um camisa 10 de nível estupendo, de nível que não dá para se classificar. Eu não tenho nem palavras. Ele é um grande jogador já. Mesmo com idade baixa, eu acho que ele tem 21 anos, ele já demonstra grande nível técnico, grande entendimento de jogo, que é o Gabriel Mack. Gabriel Mack, que qualquer treinador do Brasil desejaria ter no seu time, o Gabriel Mack. E ele é um camisa 10 que chuta bem, que corre, que dribla, ele faz tudo. E o Luiz Castro faz o que com ele? Deixa no banco. E no lugar dele, coloca um segundo atacante, o Bright White. Coloca o Bright White na função de camisa 10 do Grêmio. Por quê? Não sei. Não tenho nem ideia. E também temos um outro jogador que esse dispensa comentários, não é? Um multicampeão pelo Grêmio, Arthur, que é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, um estupendo jogador tecnicamente, que fica no banco também. E ele poderia ter jogado, já que eles vão entrar futuramente no jogo, mas o Luiz Castro opta por não. Ele deixa no banco. É claro que ele vai deixar os melhores jogadores do Grêmio no banco. É claro. E o Grêmio começa dessa forma. Começa sem os seus melhores jogadores, com uma coletividade fraca, com erros individuais, erros coletivos, um monte de erros. E é humilhado pelo City Torque no primeiro tempo. O City Torque bate na gente, bate na gente, bate na gente, tem lances perdidos, um gol anulado e, claro, um gol. Um gol que eles conseguem fazer numa falha individual do nosso lateral, Pedro Gabriel, que é uma das nossas afirmações nesse time, mas que erra. Mas a gente não pode culpar totalmente o garoto, porque tem falhas, tem falhas no meio campo, falhas no ataque, falhas na defesa, um monte de falhas. E o Grêmio sai até com um resultado bom do primeiro tempo, só 1-0 que daria para reverter. E olha só, o Luiz Castro volta para o segundo tempo com a entrada de quem? De Gabriel Mack e de Arthur. E olha só, o Grêmio melhora. O Grêmio melhora em campo. O Grêmio tem jogadas individuais do Gabriel Mack, passes bons do Arthur, que resultam numa jogada incrível dos dois. Uma jogada que o Gabriel Mack, que o Arthur dá um passe pro Gabriel Mack, e o guri pega a bola, dribla um, dribla dois, chuta perfeitamente. O goleiro até toca na bola, mas foi gol. O Grêmio empata o jogo. Mas mesmo com o empate, a gente não conseguiria o que a gente queria, que era a vitória, para a gente se classificar para as oitavas do Sul-Americano. Até com esse empate, a gente não se classificaria, a gente ficaria para a repescagem, o que a gente conseguiu no final. Porque o Léo Pérez,
Léo Pérez faz uma falta infantil em frente à nossa área. O, um jogador de City Torque pega a bola e chuta no ângulo. Não tendo o Everton não tinha o que fazer. 2-1 pro City Torque. O Grêmio tenta, lances na trave, o goleiro do City Torque pegando tudo, mas o City Torque fica nervoso depois do segundo gol deles. Fica nervoso, começa a fazer muitas faltas, muita cera, e o Grêmio se aproveita disso. O Brett White é empurrado na área e o Carlos Nunes pega, converte o pênalti. 2-2 no placar. E o Grêmio estava tentando, mas a gente no final não consegue. Não conseguimos vencer o City Torque, um time de nível muito inferior a nós. E ficamos por isso mesmo. Nós, torcedores, vendo uma realidade que o Grêmio não consegue vencer de ninguém, e a nossa diretoria, o técnico Luiz Castro, vendo a realidade de que nos últimos 10 jogos o Grêmio só perdeu um. Mas a gente não consegue ganhar. A gente se esforça ao máximo e não consegue vencer de um City Torque. Não dá para entender. Porque o Grêmio tem um plantel bom de jogadores. O Grêmio tem jogadores que são individualmente muito bons e que demonstram isso em campo. Mas o coletivo, o todo do Grêmio não é ajustado pelo nosso técnico Luiz Castro. O Grêmio atualmente é uma caixinha. A nossa, a nossa, a nossa atual, digamos assim, habilidade está preso nessa caixinha. E o Luiz Castro só precisa libertar ela para a gente conseguir melhorar, para a gente sair do lugar. O Luiz Castro tem essa chave, mas ele não abre o cadeado. Ele fica por isso mesmo, cometendo os mesmos erros de sempre, que segundo ele tem motivos, tem 1001 justificativas, porque ele é um grande intelectual do futebol moderno e não sei lá o quê. Mas qualquer um que ligue a televisão e veja o jogo do Grêmio consegue facilmente entender o que está acontecendo ali, os erros claros que acontecem lá. Mas nada muda. O Grêmio agora tem um jogo contra o Corinthians e nós, torcedores, grandes palhaços que acreditamos que o Grêmio vai evoluir na temporada, vamos assistir, vamos apoiar e vamos estar lá presentes para ver provavelmente uma derrota do Grêmio, porque o Corinthians é um time muito melhor que a gente. Tem esquema, tem jogadas, mesmo que por vezes errem, eles têm uma coisa definida e nós não temos isso, porque a todo jogo o Grêmio muda, o Grêmio tem um esquema diferente, uma hora é 2 atacantes, uma hora é 5 defensores, 3 zagueiros, não sei o que, não sei o que lá, e a gente fica por isso, a gente fica nessa triste realidade, mas a gente vai estar lá para apoiar. Nós, os torcedores do Grêmio, sempre vamos estar lá para apoiar. E eu tenho um fiozinho de esperança de que as coisas vão melhorar. Temos uma parada na Copa logo, pra Copa logo ali. E eu quero que isso só acabe logo. Quero que a gente passe do jogo do Corinthians e não acabe na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Fico por isso. A gente vai ter um mês, temos um amistoso também contra o Cascavel, que a gente vai poder ver se a gente está tendo alguma melhora efetiva. É um time de Série C, se não me engano, não é possível que o Grêmio não vai conseguir fazer algo, não é? Eu não posso ter certeza, mas eu tenho a esperança de que as coisas vão melhorar. E eu vou estar sempre apoiando o Grêmio. Vamos ver no que vai dar, vamos ver o desfecho disso e vamos ver se o nosso técnico Luiz Castro tem algo para nos apresentar e para mostrar para a torcida o porquê ele é um bom treinador e porquê ele está vestindo atualmente a camisa do Grêmio, um clube gigante do futebol brasileiro. E se ele não mostrar, tchau. É só isso que a gente tem para dizer.